A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Mais uma vez, gostaria de compartilhar a palavra de Deus com vocês. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Palavra essa que fica no livro de Números, Números capítulo 13. Eu vou ler aqui para os irmãos a partir do versículo de número 25. Diz assim a palavra de Deus. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviaste. Verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. E o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam a terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E, diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Glorificado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Deus, por tua palavra, muito obrigado por tua graça, por teu perdão e por tua misericórdia. Que possamos, ó Pai, aplicarmos a tua palavra em nosso dia a dia, em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia sermos mais crentes, ó Pai. Ajuda-nos a mortificar o nosso velho homem e nos revestir de um novo homem. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui diante, em Números capítulo 13, narra a história ali em que Moisés ele escolhe príncipes de cada tribo, um príncipe de cada tribo, e ali ele reúne ali os famosos 12 espias. E ele dá uma ordem para esses espias para que eles fossem espiar a terra. Terra de Canaã, terra prometida por Deus. A famosa terra que mana leite e mel. E ali foram os espias. E aí eles viram a terra, viram que era a terra fortificada, viram que era a terra fértil. Viram também que ali moravam, tinha cidades fortificadas, cidades grandes, né? Alguns povos diferentes ali que moravam ali naquela terra, mas moravam ali também homens gigantes, homens poderosos, que na narrativa da maioria dos espias, que eles eram como se fossem gafanhotos perto deles. Né? Que eles poderiam ser esmagados por eles. E esses 10 espias que tiveram essa visão, a gente vai dividir em dois grupos, um grupo que teve uma visão carnal e o grupo que teve a visão espiritual. Os 10 espias tiveram uma visão carnal, irmãos. Eles olharam para as adversidades, eles olharam para os problemas, eles olharam para as dificuldades. Muitas das vezes nós nos comportamos assim. Às vezes, diante de uma adversidade, de uma luta, nós desanimamos. Achamos que Deus nos abandonou. Achamos que Deus não vai cumprir a sua promessa para nós. Achamos que as coisas não vão acontecer. Eu tinha um amigo, irmãos, que ele fez concurso várias vezes. Eu também passei por isso, né? Mas a perseverança dele foi interessante, que ele fez o mesmo concurso 6 vezes o mesmo concurso. Até conseguir passar. Quando ele foi para a 6ª tentativa, ele conseguiu passar.
Mas ele relatou para mim, a gente conversando, ele falando que várias pessoas diziam para ele: não, rapaz, você é muito difícil, esse concurso é muito difícil, você não vai conseguir passar nele não. Tem só 2 vagas, né? Como que você vai passar nessa situação aí? Não tem condição. Tem gente estudando muito mais tempo que você. Tem pessoas que é assim, irmãos. Tem pessoas que são usadas para te desanimar, para te botar para baixo. Dificilmente você vai encontrar pessoas para te colocar para cima. A única forma de nós ficarmos de cabeça erguidas e confiantes é crendo no Deus do impossível, crendo que o Senhor está conosco, crendo que Deus vai estar presente diante da tribulação, diante da adversidade. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer, ó, eu sei estar contente, tanto na escassez, tanto como na abundância. Né? Passei fome, passei nudez, né? Fui preso, fui apedrejado, fui perseguido, mas tudo posso naquele que me fortalece. O verdadeiro cristão, irmãos, ele está disposto e ele está preparado a passar pela adversidade. O interessante é que no texto aqui ele vai prosseguir até o capítulo 14 aqui de Números. O povo, a coisa foi tão triste, o povo se contaminou tanto com as palavras desses 10 espias que chegaram a querer apedrejar Josué e Caleb. Apedrejar. Queriam voltar ao Egito, à escravidão. Tem gente que é assim. Tem gente que prefere voltar à escravidão do que perseverar. Tem pessoas, irmãos, que ainda não entenderam qual é o significado de fé. De acordo com o escritor aos Hebreus, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Ou seja, fé é você crer no impossível. Eu tenho uma história de outro amigo meu que ele foi atropelado por um ônibus. Foi atropelado por um ônibus. E o ônibus passou por cima dele. E as tripas dele saíram por baixo. Os médicos diziam que ele ia ficar a vida. Ele sobreviveu, é claro, pela misericórdia. Mas os médicos falaram para ele que não tinha jeito. Ele ia ficar a vida toda com aquela bolsinha pendurada do lado aqui dele, porque ele não tinha mais intestino, não tinha nada. Mas aí ele voltou, ele começou a orar dentro do hospital, ele começou a buscar o Senhor, e os médicos dizendo que não tinha jeito. E numa certa noite, ele teve um sonho, ou uma visão, ele não sabe, ele está igual o apóstolo Paulo, ele não sabe se foi uma visão, ou se foi um sonho assim que ele teve, mas ele viu alguém chegando próximo a ele, vestido de médico, e impondo as mãos sobre ele. E ele estava na rebeldia, ele estava distante do Senhor, ele se afastou da igreja. Mas aí lá no leito ele começou a orar, ele começou a clamar, ele começou a confiar no milagre de Deus. E o milagre aconteceu. Quando ele acordou de manhã, depois dessa visão, quando chegou de manhã, que as enfermeiras chegaram na sala, ele começou a soltar gases. Os médicos ficaram desesperados, porque como que pode? De onde? Como que o cara não tem intestino? De onde saiu? E aí, irmãos, irmãs, foram fazer exame para lá, exame para cá. Parece que chegou à conclusão que o intestino dele brotou do osso. Olha só que loucura. É Deus que faz isso. Hoje ele está lá, pregando o evangelho, está lá. Eu acredito que sim, né? Tem mais de 10 anos que eu não vejo, mas eu creio. Eu espero que ele esteja na presença do Senhor. Mas ele voltou para a igreja, ele casou até com a filha de um pastor lá e começou a pregar, pregou algumas vezes na minha igreja. Interessante que Deus deixou uma marca nele, ele ficou meio manco. Eu até brincava com ele, dizendo que Deus marcou ele para não perder ele de vista. Então, assim, é o que Deus faz nas nossas vidas. Eu também, em algum momento, eu me desanimei muito. Eu estava fazendo muitos planos para a minha vida. Eu achava que não ia acontecer nunca. Desanimando. E às vezes tentando outras coisas. Abandonando aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Mas aí o impossível acabou também acontecendo na minha vida. E tudo aconteceu no tempo de Deus, irmãos. O problema é nós firmarmos o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Porque se nós ficarmos apenas com a visão carnais, Paulo vai dizer
que se nós esperássemos apenas as coisas deste mundo, seríamos as mais miseráveis das criaturas. Tem muita gente que só vê a carnalidade, só vê a mente dele, a visão dele é totalmente carnal. É apenas o que ele vê, ele não consegue enxergar o espiritual. A igreja, irmãos, nós, irmãs, estamos precisando voltar a ter visões espirituais, a visão de Deus, entender as coisas nas perspectivas de Deus, porque na perspectiva humana, se você olhar, não tem jeito, não tem condição. E Josué chega para o povo e diz, não, vocês estão errados, não é bem assim não. Diz aqui, ó, e Josué, já no capítulo 14, versículo 6, e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssima boa. Se o Senhor, olha só que palavra, irmãos, é isso que nós precisamos tomar posse. Se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de você, se o Senhor se agradar de mim, Ele vai fazer o impossível acontecer, não só na minha vida, como também na sua vida. Desculpa, e o texto continua aqui, irmãos. Versículo 8. Se o Senhor agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Olha só o que eles vão dizer aqui no versículo 9. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor. Às vezes, irmãos, quando nós começamos a nos envolver com as coisas do mundo, nós não conseguimos, nós nos afastamos das coisas espirituais. Nós não conseguimos nem perceber o agir de Deus. Deus falando com você, Deus te direcionando, Deus usando pessoas para te alertar, Deus movendo tudo ao teu redor e você nem percebe. Deus te protegendo, Deus te dando livramento, Deus cuidando de você e você nem percebe. Você não percebe o agir de Deus na sua vida. Uma certa feita eu fui entregar uma cesta básica na casa de uma irmã. E eu nunca me esqueci disso, porque quando eu cheguei na casa dessa irmã, ela estava num quarto orando, pedindo providência de Deus. Talvez o marido dela, que não estava no quarto, estava na sala, talvez estava de descrente, achando que não tinha jeito. E agora? Faltando café, faltando pão, faltando alimento, eles com filho. E Deus me usou, moveu o meu coração, porque eu não sabia da necessidade deles. Olha só o que Deus faz, irmãos. É coisa maravilhosa. E Deus moveu o meu coração para que eu fosse lá. Eu cheguei na casa desse casal e eu olhei assim, o Espírito Santo começou a me incomodar. Eu percebi que não tinha nada. Eu saí dali angustiado. E eu não tinha condição, na época, de ajudar esse casal. Aí eu fui almoçar no restaurante de um amigo, de um conhecido, que também é crente, e relatei o caso para ele. Ele falou, espere aí, vai almoçando aí que eu vou ali e já volto. E ele foi no supermercado, irmãos, e ele fez uma cesta básica enorme. Eu consegui uma bicicleta daquelas de bagageiro e fui lá levar a cesta básica para eles. Quando eu cheguei na casa deles, quando eu bati na porta que eu entrei com a cesta básica, foi o momento que ela estava saindo do quarto. E ela se derramou em lágrimas quando viu a cesta. Porque a oração que ela estava fazendo no quarto era pedindo providência de Deus na vida dela. E é isso que Deus faz, irmãos. Deus move o impossível. Deus tira de onde não tem. Eu não tinha condição de ajudar, mas Deus providenciou alguém para ajudar. O povo, esses 10 espias, estavam olhando para as dificuldades. São muito gigantes, são muito fortes. É um povo fortificado. Nós somos como gafanhotos. Nós somos fracos. Nós não conseguimos. Visão carnal. O crente não pode ter visão carnal, irmãos.
O irmão Cleiton pregou sexta-feira de manhã no culto de oração na igreja, falou sobre a visão carnal e a visão espiritual. O irmão Cleiton. E aí o carnal, ele não consegue perceber as coisas espirituais, não. Ele só vive na carnalidade. É por isso que muitas heresias têm entrado no meio da igreja, por causa desses crentes carnais, que acham que tudo não tem nada a ver, está tudo bem, não tem problema nenhum, eu não preciso ter compromisso com Deus. Ele só tem compromisso com Ele. Ele só tem compromissos com seus projetos, com seus objetivos, com aquilo que ele quer, que ele deseja, mas ele não pergunta para Deus o que Deus quer para a vida dele. O problema todo é esse. O crente carnal, ele não tem visão espiritual. Só que tem consequência, irmãos. Para pessoas que têm visão carnal, tem consequência. Sabe qual foi a consequência do povo? Diz as Escrituras. Apesar disso, versículo 10, eu vou ler aqui. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Aí, irmão, a glória do Senhor se manifestou. E o povo, agora sim. O povo, mas aí Deus falou, não, eu vou punir vocês. Então você que é um carnal, você que não tem uma visão espiritual, cuidado. Porque Deus, ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus também corrige os seus. O autor aos Hebreus vai dizer que se nós não estivermos sendo disciplinados pelo Senhor, então não somos filhos, somos bastardos. Deus disciplina. E diz aqui, que, vamos ver aqui, versículo 21, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já 10 vezes não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra, que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daquele que me desprezaram o verá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, e eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência possuirá. Então, o castigo foi esse. Aquela geração não herdou a terra. Diz aqui, versículo 29, nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrarei na terra a respeito do qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jofoné, e Josué, filho de Nun. Só Josué e Caleb. Você quer ser quem? Você quer ter uma visão espiritual ou uma visão carnal? A visão espiritual, meu irmão, é você crer no impossível. É diante das adversidades, das lutas. Os irmãos lembram quando Jesus foi caminhar pelas águas e Pedro, Senhor, faça-me ir até o Senhor. E Jesus, vem Pedro. E Pedro foi caminhando pelas águas. Só que teve um momento que Pedro deixou de se focar em Cristo. Às vezes nós fazemos isso, irmãos. Nós deixamos de focar em Cristo e olhamos para a tempestade, para as adversidades do dia a dia. E diz que Pedro olhou para o mar, bravejando, o vento forte, e começou a afundar. E gritou, Senhor, socorro-me. E diz que Jesus pegou Pedro pelas mãos e trouxe ele para dentro do barco. Falou, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Tem muita gente, irmãos, que vive uma vida pobre espiritualmente, porque ainda não entendeu o que é ser um verdadeiro cristão. Ainda não entendeu o que é ser servo do Senhor. Ainda não entendeu o que é ser guiado pelo Senhor. Que possamos, na nossa caminhada, sermos como Josué e Caleb. Que venhamos ter uma visão espiritual de tudo aquilo que acontece ao nosso redor e também nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós a sua glória, a sua paz. Tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para podermos perceber as coisas espirituais, para podermos nos afastar
da carnalidade e nos fortalecer na nossa espiritualidade, na nossa comunhão diante de Deus. Esse exemplo dos 10 espias é um exemplo que não pode ser seguido, mas nós precisamos seguir os exemplos de Josué e Caleb, que na hora da adversidade, na hora do impossível, diante do impossível aos olhos humanos, eles creram que Deus, se Deus estiver com eles, eles conseguiriam superar qualquer adversidade. Qualquer adversário seriam abatidos se o Senhor estivesse com eles. Toma posse disso. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas não se esqueça, é necessário que você tenha uma visão espiritual das coisas de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo continuam presentes em nossas vidas, nos abençoando e nos fortalecendo a cada dia para podermos ter uma visão espiritual. Fique na paz e tenham um bom dia em nome de Jesus.